eu e Abraão. São 6h59 da manhã, no dia 13 de outubro, numa sexta-feira 13. E estamos chegando aqui no hospital para você nascer. Happy birthday! E estamos muito felizes que você já vai chegar e finalmente vai estar com a gente depois de uma longa espera. E olha que estamos no hospital de Rexburg. E o papai tá aqui dirigindo. E depois a gente volta, tá bom? Tchau. He looks great, and that was an awesome job. Oh, the little bump on the head is all. You're pretty dang lucky. Yeah. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Garcia e hoje eu vou contar pra vocês o relato de como foi o meu parto. Então, assim, a minha gravidez foi muito difícil. O começo da gravidez, eu tive muito enjoo e quando chegou no final, eu já tava assim, cansadíssima de estar grávida. Eu já tava cansada das noites mal dormidas, de não poder comer direito, porque, como eu falei, no começo da gravidez eu tive muito enjoo e no final eu tive uma coisa como se fosse um refluxo. Eu não podia comer nada, que a comida voltava assim imediatamente com aqueles gases gástricos. Era horrível. Eu acho que isso acontece com muitas grávidas, porque o nosso estômago ele diminui bastante de tamanho por conta do bebê, que ocupa muito espaço. Então eu já tava assim, contando os dias. E aí eu lembro que na minha consulta da semana 37, quando eu fui com o médico, ele comentou que se eu quisesse, o bebê já estava pronto e eu já poderia induzir o parto. E daí eu falei, bom, eu acho melhor esperar, né? Porque o certo é 40 semanas, apesar de que eu tô cansada, mas eu vou esperar. E daí eu vim pra casa, mas aquela ansiedade ficou na minha cabeça. Tipo, o bebê já tá pronto, então o bebê já pode vir a qualquer momento. Também o médico citou isso pra mim, que falou, o bebê já pode vir a qualquer momento, então você precisa sempre estar preparada. E aí eu ficava me preparando, tipo, eu ficava tentando arrumar a casa, preparar comida. Eu falei assim, o bebê é amanhã, então eu tenho que estar preparada. E aí por 3 semanas eu ficava assim com aquilo na minha cabeça de que o bebê podia vir a qualquer hora. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu acho que toda mulher faz. Eu comecei a assistir partos na internet, né? Eu já tinha decidido que eu queria o meu parto normal, mas eu bateu uma curiosidade de saber como que era cesárea. E daí eu comecei a ver parto de cesárea, parto normal. E isso foi uma coisa que começou a me deixar ainda mais ansiosa. Eu acho que toda mãe passa por isso. Provavelmente se você tá vendo esse vídeo é porque você é mãe e você procurou e quer saber o relato de como foi o parto de alguém, pra você saber e ter uma ideia como que vai ser o seu. Então eu assisti milhares de vídeos no YouTube de relatos de parto. E aí pra cada mulher é diferente, não tem jeito. E daí passou, né? Semana 37, semana 38, quando foi na semana 39 eu voltei com o médico pra ver se tinha alguma coisa de dilatação. E eu não tinha dilatado absolutamente nada. O meu colo do útero estava totalmente fechado. E daí o médico falou assim, você quer marcar uma indução? Eu falei sim, eu vou esperar até o dia que eu completo 40 semanas. Eu completava a semana toda sexta-feira. Então eu falei, eu vou esperar até o dia que eu completar 40 semanas. Se até antes de eu completar 40 semanas ele não vier, a bolsa não estourar, eu não entrar em trabalho de parto, eu vou marcar minha indução. E daí, marquei a indução pro meu dia, assim, meu due date, o dia mesmo que eu completava 40 semanas. E daí foi bom, porque o meu marido, ele conseguiu se planejar por conta do trabalho da escola, da faculdade que ele tá fazendo. A vida dele é muito corrida. E daí ele conseguiu falar com os professores, conseguiu licença no trabalho e tudo. Explicou direitinho que nesse dia a gente ia pro hospital, que ia ser induzido e o bebê ia nascer. Mas nessa última semana, gente, eu sofri os ataques de ansiedade mais grandes que eu já tive na minha vida. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu ficava, a cada momento, não saía da minha cabeça que o bebê podia vir a qualquer hora, qualquer hora. E eu ficava querendo ter aquela sensação, sabe, de ter a bolsa estourando e ligar pro marido, ai, a minha bolsa estourou. Mas não aconteceu, a minha bolsa não estourou. E a minha última semana eu já não dormia bem por causa da barriga, né? Quem tá grávida
super grávida sabe que a barriga incomoda muito, a gente não consegue dormir direito. E na última semana eu não dormi bem por conta da barriga e da minha ansiedade. Então eu tava morta, eu não tinha dormido nada essa última semana. E eu comecei a pesquisar na internet coisas que podiam ajudar eu a já entrar em trabalho de parto, né? Então daí eu comecei a fazer exercício físico. E aí eu vi que o melhor exercício pra grávida é andar. E aí eu saí, comecei a andar, andei bastante. Eu lembro que eu ficava suada, meu pé ficava inchado. Eu acho que por dia eu andava em torno de uns 3 a 4 quilômetros, sem mentira nenhuma, gente. Eu saía aqui perto de casa e eu dava muitas voltas no quarteirão, né? Um quarteirão bem grande. E eu lembro que eu baixei no aplicativo do celular e aí ele dizia, conforme eu ia andando, qual a distância né, que eu tava percorrendo. E eu lembro que meu pé ficava inchado, a minha perna doía, mas a ansiedade que o bebê viesse logo era muito maior. Então, não aconteceu, eu não entrei em trabalho de parto e foi realmente no dia que eu marquei a indução. E aí a gente foi pro hospital, chegou esse dia, gente, esse dia, eu lembro que um dia antes meu marido comprou a minha comida favorita, e aí a gente comeu, aí a gente conversou, tipo, esse vai ser o nosso último dia, só nós dois, depois a gente vamos ser 3, e eu tava muito emocionada, olha, só de pensar eu já começo a chorar, e olha que já faz tempo. E daí a gente comeu e dormiu. E aí acordamos super cedo no outro dia porque tava agendado pra estar no hospital, mas 7 da manhã. E eu lembro que eu acordei 5 da manhã. Acordei 5 da manhã, fui fazer uma maquiagem, né? Que eu não queria estar tão feia. Fui fazer uma maquiagem, ajeitei meu cabelo, tomei um bom de jejum, um bom café da manhã. E aí meu marido acordou, a gente pegou as coisas e foi pro hospital. Chegou lá no hospital, gente, com um monte de mala, um monte de tralha. Aqui nos Estados Unidos, realmente, a gente não precisou de nada do que a gente levou pro hospital. Eu levei uns 3 pares de roupa pra mim, pro Eric, levei as roupas do bebê, fralda, lencinho, toalha, coisas de produto íntimo. E, gente, eu não usei absolutamente nada. A única coisa que eu usei dali, daquela bolsa que eu levei, foi as roupas pro bebê, porque o resto tudo o hospital deu pra gente, pra vocês terem noção, até fralda e lencinho tinha no hospital. Eles dão um kitzinho depois que o bebê nasce, com fralda, lencinho, termômetro, aquelas coisas de sugar do nariz do bebê, sabe? Tipo catarro, que eles sugam quando o bebê nasce, eles também tiram o resto de parto do nariz, da boca, eles dão daquele também. Enfim, chegamos no hospital, super ansiosa pro meu parto, e aí começou a me bater o desespero. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu lembro que eu cheguei lá na recepção e aí a moça falou pra mim que eu tinha que assinar o meu nome e a minha data de nascimento. Aí eu assinei o meu nome e a data do dia que a gente tava. E ela olhou pra mim e começou a rir, falou assim, a sua data de nascimento. Eu falei, nossa, eu tô tão nervosa que eu quase não consigo assinar o meu nome e eu nem lembrava a minha data de nascimento. E daí a gente foi pra sala, chegamos lá, um quarto super legal, com televisão, uma cama super confortável. E, gente, sério, parece um hotel. Todo mundo fala que o hospital daqui, da cidade onde eu moro, parece um hotel, porque é muito confortável. E tinha tinha cama, tinha um lugarzinho lá pro meu esposo ficar. Daí chegamos lá, eu lembro que a gente ligou pra nossa família pra avisar que a gente tinha chegado no hospital. Porque minha família tá toda no Brasil e a família do meu marido tá toda no México. Infelizmente, ninguém pôde vir pro nascimento do bebê. Então a gente ligou e disse que já tava no hospital, que já ia começar a indução. E aí o médico veio e falou, né, conversou com a gente, explicou o que ia acontecer e falou que ele ia estourar a minha bolsa. E que depois que ele estourasse a minha bolsa, eles iam colocar aquele remedinho, acho que o nome é ocitocina, pra começar a contração. Daí ele estourou minha bolsa. Quando ele estourou a minha bolsa, imediatamente eu comecei a sentir contração. Ele nem precisou colocar o remédio. E eu falei pra ele, nossa, já tô começando a sentir a contração. E eu tava assim, tão ansiosa pra que o bebê já nascesse, porque eu queria conhecer ele, que eu falei feliz, né? Eu falei, nossa, já tá começando a sentir a contração, já tá vindo. E eu falei pro meu marido, feliz, já tô sentindo. E daí, gente, quando a contração veio com tudo, assim... Gente, eu comecei a chorar, eu não sabia o que fazer. É uma dor terrível. Gente, eu não quero traumatizar ninguém com esse vídeo. Pra cada mulher é diferente. Mas se você quer ter parto normal, assim, sem anestesia, saiba que é uma dor muito difícil. Eu li vários livros dizendo que a gente podia controlar na mente,
fiz os exercícios de respiração que me ensinaram, mas o máximo que eu consegui aguentar com dor mesmo foi só 2 horas. O bom é que aqui você pode escolher como que você quer o seu parto, se você quer totalmente natural, sem intervenção médica, ou se você quer com anestesia. Quando eu cheguei no hospital, eu disse que eu queria anestesia, mas que eu ia aguentar as contrações o máximo possível que eu conseguisse. E eu fiz isso, eu aguentei 2 horas de contração, gente, mas era uma contração, assim, se você já teve dor de cólica, eu já senti muita dor de cólica quando eu era mais jovem. Então, assim, pega essa dor de cólica e multiplica ela por 100. Gente, que dor! E aí, lá do lado, tem os... Como é o nome daquele negócio? Tem aquelas máquinas que ficam medindo o tamanho da contração, tipo o nível da contração. Gente, ela começava bem pequenininha e ela ia lá no topo, tipo, ela chegava... Teve uma que eu vi que chegou a 96. Tipo, era muito alta as contrações que eu tinha. E isso ajudou que a minha dilatação, ela acabou sendo muito rápido. Em menos de 3 horas o médico veio olhar de novo e eu já tava com 4 centímetros de dilatação. E daí, depois de 2 horas de dor intensa, gente, sério, não tô brincando. No final eu já tava sem força. Eu já começava a chorar antes da contração vir. Tipo, quando eu via que já tava chegando, eu já começava a me desesperar e dizer pro Eric, já vai vir de novo, já vai vir de novo. E aí vinha a contração e, nossa, chegar, adormecia minhas pernas, era horrível. E daí eu lembro que eu falei assim, agora eu quero a epidural, que é a anestesia, né? Pra não sentir, tipo, eu já sofri demais, agora eu quero a epidural. E eu pensei que do momento que eu pedisse a epidural, eles iam me dela imediatamente. Mas não foi assim que aconteceu, eles tinham que ligar pro anestesista, porque o anestesista não estava no hospital. E isso tudo levou em torno de uns 40 minutos. Então, sim, eu tive dor por quase 3 horas. Eu sei que tem mulher que sofre muito mais que isso, mas eu admiro muito elas, porque, gente, eu quase morri em quase 3 horas de contração, eu quase morri, foi horrível. Daí eu lembro que eu ficava, gente, onde que tá esse anestesista? Não pode ser possível, ele tinha que estar aqui no hospital, disponível para quando eu quisesse, né? Mas não é assim que funciona. E aí ligaram pro anestesista, uns 40 minutos depois ele veio e ele tinha que me explicar tudo que ele ia fazer em mim. Eu já sabia o que ia acontecer porque eu já tinha pesquisado antes na internet. Eu já tinha visto como que era a epidural, os riscos que ela tinha. E aí eu lembro dele conversando comigo e eu falei pra ele, tipo assim, I don't care, tipo, eu não me importo, eu só quero que você me dê esse remédio o mais rápido possível porque eu não aguento mais. E aí ele falou assim pra mim, não posso, eu tenho que conversar com você antes, tenho que dizer todo o procedimento que eu vou fazer. E eu, ai... E daí ele pegou e me explicou tudo e me deu a epidural. E em menos de 3 minutos começou a fazer efeito e pronto, gente. Passou tudo, sério, passou aquela dor terrível. E aí eu fiquei de boa na cama pensando, tipo, pra que sofrer? Gente, no meu próximo parto, eu fiz a decisão naquele momento, eu disse, no meu próximo parto, eu não vou sofrer. Eu vou chegar no hospital e vou pedir epidural imediatamente. Claro que tem efeitos colaterais que podem acontecer. Muitas mulheres falam que depois elas ficam com dor na costa, pode dar problema no músculo da costa. Mas como eu não tive nenhum efeito colateral, eu fiquei muito bem depois, então eu já decidi que no meu próximo parto eu vou pedir epidural bem no comecinho, porque eu não quero sofrer. Então, e daí, depois que teve a epidural, eu percebi que as minhas contrações baixaram. Eu pensei, pronto, agora que eu tenho epidural, pode dar de contração, pode vir, que eu tô preparada. E aí eu ficava olhando no monitor e a contração baixou completamente. Tipo, ela ia, quando não tava com anestesia, ela chegava até 96, 97. Eu acho que teve uma que chegou a 100. E quando eu tava com a epidural, não passava de 80. Tipo, vinha até 75 às vezes a contração. E eu acho que foi por causa da anestesia. Não tenho certeza também, não lembrei de perguntar. Mas eu acho que foi por causa da anestesia. E eu acho que toda aquela contração que vinha muito forte ajudou a minha dilatação a ser bem rápida. E depois que eu tive a contração, a minha dilatação diminuiu. Tipo, demorou mais pra dilatar. Tipo, em menos de 3 horas eu dilatei 4 centímetros. E eu lembro que... Eu não lembro a hora exatamente, mas depois que eu tive a epidural, eu fiquei mais relaxada. Eu acho que eu até dormi. E eu lembro que o médico veio, ele checou em mim, tipo, mais umas 3 vezes. Ele veio ver a minha dilatação e tudo.
Até que eu cheguei a 8 centímetros e aí ele falou, tá na hora de empurrar, né? 8 não, cheguei a 10. Quando eu cheguei em 10 centímetros, ele falou, tá na hora de empurrar, a gente vai começar a empurrar agora. E, gente, pra empurrar é muito estranho, porque literalmente parece que você vai fazer cocô. É sério, eu ficava com medo de empurrar, em vez de sair o bebê, sair outra coisa. Mas é aquela sensação mesmo pra empurrar o bebê. E aí eles diziam, empurra, empurra, empurra. Eu tinha que, tipo assim, tinha que respirar bem fundo. E aí empurrava o máximo possível. Eu passei mais ou menos umas 2 horas empurrando. Tipo, eu empurrava uns 5 minutos, parava uns 3 minutos e continuava empurrando, eu já tava cansada. Então, antes de eu começar a empurrar, eu lembro que, tipo, 1 hora e meia antes de eu começar a empurrar, eu vi um alvoroço na sala das enfermeiras, tipo, conversando entre elas, e elas falaram assim pra mim, o oxigênio do bebê tá baixo. Tipo, quando as contrações vêm, ele não tá respirando bem. Então, o médico não tava lá ainda. E aí elas falaram assim, se continuar assim, provavelmente você vai ter que entrar numa cesárea. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não queria ter cesárea. Eu sabia que ia ser muito difícil pra mim ter uma cesárea. Eu sabia que ia ser muito difícil a recuperação depois, porque eu não tinha ninguém da minha família aqui pra me ajudar. Eu fiquei muito preocupada. E eu lembro que eu comecei a chorar. Preocupada, porque eu fiquei preocupada com o bebê, quando eles disseram que o bebê não estava recebendo oxigênio suficiente. E daí o médico veio, conversou comigo, me acalmou e falou assim, a gente vai começar a empurrar. Se o bebê não sair, a gente vai ter que fazer uma cesárea. E daí eu passei umas 2 horas empurrando, o oxigênio do bebê melhorou, mas no final começou a cair de novo. E daí ele falou assim, Ana Beatriz, você precisa dar tudo de você. Tipo, você precisa empurrar muito forte, porque se o bebê continuar assim, em menos de meia hora, a gente vai ter que te meter numa cesárea. Então, empurra com toda a força que você tem. E aí, eu lembro que eu empurrei tão forte, que parece que a minha cabeça ia explodir. Muito forte. E nada desse menino querer sair. Ele falou que ele ia usar um método lá chamado vacuum, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como é que fala aí no Brasil, mas é um negócio que é tipo uma coisa que chupa a cabeça do bebê, sabe? Parecia aquelas coisas de desentupir vaso, sabe? Daí aquela coisa sugou a cabeça do bebê e o bebê tinha uma cabeça muito grande e eles tiveram que fazer um corte em mim nessa hora. Eu achei que o meu marido ia se sentir mal de ver o parto e tudo, mas não. O médico falou pra ele segurar uma perna, enquanto a enfermeira segurava a outra perna. E ele ficava lá me motivando, tipo, vai amor, eu tô vendo a cabecinha dele, nossa, já tá chegando. E aquilo me ajudou muito, tipo, ver o apoio dele lá naquela hora. Depois que ele usou o vacuum e ele conseguiu sugar a cabeça do bebê, finalmente ele nasceu, depois de toda essa confusão. E daí ele nasceu e eu lembro que colocaram ele em cima de mim. Olha, meu hermoso. Casi. Oh, He looks great, huh? That was an awesome job. Oh, the little one on the head is all. You're pretty dang lucky. Yeah. That was a pretty lucky. That's the best sound ever. Yes, I know. E eu comecei a chorar, chorei muito, porque, gente, que sensação maravilhosa, sério. Todo aquele sofrimento que eu passei, tipo, passou todo um filme na minha cabeça. Desde o começo da gravidez, que eu sofri muito na gravidez, sofri com dor de cabeça, sofri com enjoo. No final da gravidez, aquelas dores que não deixavam eu dormir, aquele barrigão que eu me sentia super grande, inchada. Foi muito difícil, mas pra aquele momento ali que colocaram ele em cima de mim, começou a passar um filme na minha cabeça e depois eu esqueci tudo e eu falei, nossa, eu acho que eu faria tudo de novo. Eu acho, não tenho certeza, eu faria tudo de novo pra ter aquele momentinho ali com ele em cima de mim. Porque é uma coisa mágica, não tem palavras pra explicar. Só uma pessoa que já passou por isso sabe o que eu quero dizer.
É uma coisa incrível, gente. É muito lindo. Principalmente pra quem é mãe de primeira viagem, tipo, primeira experiência. É meio traumatizante o processo do parto e tudo, mas quando você recebe seu bebezinho ali em cima de você, não tem presente maior. E o choro, gente, que coisa maravilhosa escutar o choro deles depois que eles nascem. Uma coisa tão pura, sabe? Aquele cheirinho de bebê. Não tem como explicar. Jesse, so you went, there you go. His plumbing's working. E depois que me limparam tudo, né? Aí acho que foi mais ou menos umas 2 horas depois. Imediatamente eu dei de mamar pro Abraham. That's so awesome. Thank you so much. You are welcome. Oh, he's doing amazing. E aí a enfermeira veio e falou pra mim assim, você precisa fazer xixi, porque se você fizer xixi eu vou colocar você numa sonda. E eu já tinha tentado fazer xixi antes, mas não tinha saído. E aí quando ela falou em sonda, eu falei, esse xixi vai ter que sair agora, ou vai ter que sair agora ou agora. E aí eu fui pro banheiro e eu falei assim pra ela, lembro que eu falei pra ela assim, eu posso fazer, né, mas será que dá pra você... Eu achei que eu tava de fralda. Falei, será que dá pra você tirar essa coisa que tem aqui embaixo? E ela falou pra mim, mas não tem nada aí. Eu falei, minha nossa, será que eu tô tão inchada assim que eu achei que eu tava de fralda? É o nosso corpo, gente, é uma coisa incrível, sério. Como que a gente consegue criar um ser humano dentro da gente e o nosso corpo consegue se transformar tanto no crescimento até a hora dele sair, sabe? Então eu tava muito inchada aqui embaixo e eu achei que eu tava de fralda, mas não. E daí eu fui pro banheiro, consegui fazer xixi, tomei banho e aí me levaram pra uma outra sala. E aí serviram uma comida super gostosa e a outra sala também era super confortável. No hospital tinha até uma areazinha onde tinha... Eles pensam também nos maridos, né? Aí tem uma parte lá onde tinha biscoito, danone, queijo, refrigerante, onde o marido podia ir comer lá. E aí eu lembro que o marido foi comer, foi ligar pra família, dizer que o bebê tinha nascido e eu tava lá morta, jogada, gente, é incrível, a gente fica muito acabada. Eu tava muito cansada que eu não conseguia nem falar direito. E aí falei com a minha mãe, eu só conseguia chorar, porque eu tava muito emocionada de que o bebê tinha nascido. E o Eric foi bater foto, mandar pros amigos, dizer que o bebê tinha nascido, dar notícia. E daí eu lembro que eu dormi, mas também foi a única hora que eu dormi, depois eu não consegui mais dormir, porque eu fiquei muito preocupada com o bebê, eu não conseguia... Enfim, isso é assunto para outro vídeo, o pós-parto, né? Porque o pós-parto também não é nada fácil. Como eu falei, é diferente para cada mulher, mas o meu não foi fácil, foi muito difícil. E essa foi a história do meu parto. Foi difícil, gente, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas eu faria tudo de novo, faria porque... E vou fazer, né, porque eu quero ter outros filhos. E tudo vale a pena. Se você tá grávida, tá esperando seu bebê, saiba que realmente não é uma coisa fácil. Quer dizer, pra você pode ser, porque eu já escutei mulher que teve filho em questão de 15 minutos, entrou em trabalho de parto e o bebê nasceu. Mas é diferente pra cada pessoa tem sua própria história de parto. Então você pode até tentar ver outros vídeos pra se acalmar mais, ter uma ideia de como vai ser, mas pra cada pessoa é uma experiência diferente. Mas eu acho que a experiência de quando o bebê nasce e você olha pra ele e você consegue abraçar e ter ele finalmente nos seus braços é o mesmo pra todas as mães. É aquele sentimento que parece que não cabe no peito, parece que você tá sufocada de tanto amor. E eu recomendo, porque é uma coisa maravilhosa. E, enfim, essa história do meu parto, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa um like e comenta aqui embaixo. Beijo, tchau!